nosso assunto agora aqui são vários, na verdade, mas a gente vai falar muito sobre inteligência de dados, uso de dados, o que dá para fazer com isso. Dizem, né, que dado é o novo petróleo, não é por acaso. Todas as empresas hoje podem se beneficiar da coleta adequada desses dados e do uso deles com inteligência. Para falar sobre isso aqui, tenho dois convidados aqui no estúdio da Mercado e Consumo neste momento. Um deles é o João Carlos Santos, CEO da Clix. Bem-vindo, João Carlos, tudo bem? Bem-vindo, boa tarde. Obrigada. E o Léo Zag, Head de Marketing da Clix também. Tarde. Tudo bem? Boa tarde, obrigada pela presença dos dois aqui. Queria primeiro, João, que você começasse um pouquinho conceituando o que a Clix faz exatamente, quanto tempo está no mercado também e que soluções fornece para o mercado. Não, perfeito. A Clix é uma empresa que já tem 7 anos no mercado. A gente é uma software house que acaba trabalhando com soluções desde vendas de e-commerce, omnichannel, então muito mais agregando canais adicionais ao e-commerce. A gente tem uma parte também de relacionamento, então a gente tem uma ferramentas omnichannel que também consegue fazer desde a parte de atendimento, relacionamento, qualidade, pesquisa. E também temos uma vertical que cuida muito dessa parte de desenvolvimento de software. Então a gente tem squad as a service, desde fazer desenhos de soluções até mesmo desenvolvimento também. E uma outra frente muito forte que é essa parte de inteligência, que é o que a gente está inclusive fazendo parceria hoje com a Mercado e Consumo. Isso aí. Léo, explica um pouquinho pra gente o que é exatamente essa área de inteligência. A área de inteligência, ela é super importante a partir do momento que a gente olha como uma empresa que se preocupa com a gestão da informação no trabalho e na definição de cenários. A partir do momento que eu tenho a coleta e o tratamento desses dados, eu consigo, dentro de casa ou a partir do trabalho em conjunto, por exemplo, com a Mercado e Consumo, traçar diversas fotografias onde eu consigo ter embasamento para tomar decisões estratégicas do meu negócio. Por exemplo, traçar perfis de consumidor a partir de, usando a Mercado Consumo como exemplo, quais os tipos de matéria um perfil específico de leads consome. Então, eu tenho, por exemplo, diretores de food service, eles consomem notícias de tendência de tecnologia, de varejo e economia. E a partir daí eu consegui desenhar cenários para que isso me auxilie na tomada de decisão. Seja decisões de negócio, decisões de estratégia de marketing, onde eu consigo trabalhar conteúdos no meu funil de venda e também estratégia preditiva. E quando a gente leva isso numa escala maior, a gente integrando com ERPs, CRMs que são bem construídos, bem populados de dados, a gente consegue aprimorar esse cenário. Então eu levo para dentro de casa essas fotografias comportamentais, essas informações que vão dar embasamento para qualquer decisão estratégica que eu tenha. Por exemplo, assim, na prática, que tipo de usabilidade eu posso ter com esses dados? Que tipo de decisão alguém pode tomar, um empresário, enfim, pode tomar a partir de dados como esses? Vamos pensar na área de marketing. Publiquei uma matéria e a partir dessa matéria eu tenho um estudo onde eu consigo desenhar o perfil dessa pessoa que consumiu. Comportamento, ou seja, como ela navega nisso tudo, né? Exatamente. Tempo, por exemplo, de acesso. A gente consegue ampliar, a gente consegue desenhar o cenário com vários pontos. Então, se eu levar para dentro do marketing, eu consigo analisar taxa de abertura de e-mail, qual horário que esse e-mail foi aberto, qual o assunto, fazendo alguns testes, e a partir daí levar para entender o que é esse lead consome e levar isso para uma estratégia de conteúdo de inbound marketing, por exemplo. Eu sei que uma matéria que carrega o meu assunto também desperta interesse do meu leads, matérias de economia, matérias de tecnologia, e eu trabalhar isso dentro de uma estratégia para atrair esse público para mim. E quando eu levar isso para uma estratégia de negócio, se eu conecto isso com o CRM, com o meu ERP, eu consigo fazer outros cenários. Por exemplo, algumas análises preditivas ou mapas de calor dentro da minha empresa, onde, cruzando informações do meu lead, como o consumo de um produto específico ou com dados dentro do meu ERP que casam logística em um determinado lugar, eu consigo trazer informações que vão me ajudar na tomada de decisão. Eu acho que de alguma maneira a gente está tangibilizando também o que é a matéria, porque muitas vezes uma matéria é algo intangível, né? Você coloca a matéria, você fala sobre o seu produto, fala sobre sua marca, mas muitas vezes é difícil entender qual foi o público que atingiu essa matéria, o quanto a pessoa de alguma maneira dedicou, o que mais interessa a ela. E o que a gente está fazendo com essa ferramenta é realmente trazendo essa inteligência e trazendo todas essas informações
de alguma forma tangibilizando um pouco como a sua matéria de alguma maneira está sendo tratada e consumida pelo público. Total, e algo que era inimaginável, né? Até tão pouco tempo, a gente... Claro, no nosso trabalho, por exemplo, que a gente está falando de reportagens, de mídia, né? A gente tem o feeling da notícia, tem tudo isso, tem o que é quente, o que está acontecendo, o que você está acompanhando, os outros também. Mas a gente também tem que saber, hoje, assim como todo mundo, a gente tem que saber o que o nosso consumidor, leitor, que é o nosso consumidor, quer, né? E do jeito que ele quer também. De repente ele quer em formato de vídeo, não, ele assiste mais, ele ouve mais, sei lá, se for um podcast, ele fica mais confortável de ler um texto, às vezes, menor. Enfim, tudo isso hoje mudou, inclusive, a forma de a gente, eu estou falando aqui da minha profissão, pelo menos mudou totalmente a forma da gente trabalhar, né? Sem dúvida. E no caso do mercado de consumo, a vantagem é que a gente não está só restrito, por exemplo, ao newsletter da Mercado Consumo. Todos os canais, ou seja, o YouTube da Mercado Consumo, o site, amanhã tendo um programa, ou seja, todos esses pontos a gente está coletando informação que isso ajuda realmente nessa tomada de decisão, até mesmo nesse desenho de qual o comportamento do meu cliente. Né? Total. Para que outros setores, segmentos, esse tipo de inteligência pode ser útil? E a gente consegue atender diversos setores. O mais importante é que a empresa ela tenha essa sede, essa vontade de ter uma gestão da informação. E ela se preocupe em ter esse cenário para que a sua estratégia ela seja feita de forma assertiva. O que a gente nota é que existe muita dificuldade em realmente enxergar o panorama da onde eu estou, com quem eu estou falando, o que essa pessoa quer, o que ela consome. O dado por si só ele vai estar disponível, a gente vai ter número de acesso, a gente tem cliques, a gente tem dados dentro da própria empresa, dentro do CRM, mas o dado por si só ele não vale de nada. A importância é a gente conseguir fazer esse cruzamento de dados com inteligência para que eu tenha esse cenário. Então, a partir daí, eu enriqueço qualquer estratégia que eu tenho. Desde uma estratégia de conteúdo, para ela ser cada vez mais assertiva, porque eu sei que uma matéria X, ela vai atingir esse tipo de leitor que também se interessa por esse outro tipo de matéria. Então, eu consigo, por exemplo, pensar numa newsletter segmentada a partir de um conteúdo que eu faça, até uma empresa que vai cruzar esses dados com o CRM dela para entender quem é que está na minha base, quem conversou comigo e quais as outras abordagens ou até mesmo oportunidades de negócio eu tenho. E ao mesmo tempo essas informações geram predição, né? Ou seja, eu consigo também de alguma maneira antecipar qual é o comportamento do meu cliente. E com isso até preparar essa estratégia para o próximo ano, para uma próxima campanha. Total, super. Obrigada, João e Léo da Clix, aqui pela presença no nosso estúdio. E a gente continua sempre você acompanhando aqui notícias de varejo, de consumo, de inteligência de dados também, tecnologia e inovação na mercadodeconsumo.com.br, redes sociais, YouTube. Estamos onde você está trazendo informação diariamente.